Annyeonghaseyo, Kimi no Mieyo. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai criar o nosso gerador de números aleatórios em Python. Vamos lá? Eu estava conversando com duas amigas, a Vivi e a Mila do Peixe Babel, e elas comentaram que uma coisa que os alunos e alunas delas estavam curiosos, era de como funcionam os números aleatórios. E a gente usa número aleatório todo instante, mas eles são aleatórios mesmos, então a aleatoriedade, vamos testá-la. Então, primeiro, uma coisa que a gente pode fazer é importar uma biblioteca em Python, tipo NumPy, importe NumPy as NP, e pedir para o módulo de random dele um número aleatório qualquer. E eu rodo, e o número que vem para mim é o número vai vir. Daqui a pouco vem, hein? Depende do meu cloud aqui que tá meio lerdinho, mas uma hora eu prometo que vem. 0.1818. E se você rodar, vai dar outro número. Afinal, estamos esperando números aleatórios. E se eu rodar isso daqui várias vezes, né? Se eu fizer isso daqui diversas vezes, então vou dar um print aqui nisso aqui, e vou rodar 5 vezes, vão dar 5 números diferentes. E se eu rodar de novo, 5 números diferentes. Então, parece que o número aleatório do NumPy funciona de forma aleatória. Parece, mas eu estou olhando só 5 números. Isso é o suficiente para provar? Não sei. Vamos tentar criar o nosso gerador de números aleatórios. Legal? Então, quando a gente sai para procurar informações sobre geradores de números aleatórios, no Wikipedia a gente encontra algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, números aleatórios ou geradores de números aleatórios reais versus pseudo-geradores de números aleatórios. E aí tem toda uma discussão de que para a gente gerar números aleatórios reais, você vai ter que encontrar certos sistemas. Por exemplo, o ruído que a atmosfera nossa recebe de sei lá que tipo de onda. Ele comenta aí alguma coisa que eu não manjo, o pessoal que manja, por favor, pode deixar o comentário, que certos ruídos que você fica escutando com um telescópio, com seja lá o que for, e existe um padrão aleatório, você precisa ficar... um padrão aleatório é ótimo, né? Existe uma certa entropia que você consegue acumular ali, eu não sei dizer direito como que se fala isso, e aí quando você tem dados suficientes, você consegue sair gerando números aleatórios, tá? Então esse é um exemplo de números aleatórios de verdade. E ele dá alguns exemplos do mundo físico, né? De como você pode gerar números aleatórios. Então aqui, ó, métodos físicos de geração de números aleatórios, tudo bem? Então aqui, ó, com rádio normal, o ruído normal atmosférico com rádio pode ser capturado e gerar números aleatórios, como por exemplo, acho que no random.org, parece que é isso, a variação de amplitude no ruído de rádio, certo? Atmosférico. Então, são algumas formas, mas existem formas computacionais. E nas fórmulas computacionais, a gente vai implementar uma pseudo-aleatória. Por que pseudo-aleatória? Vamos dar uma olhada. E o método que eu quero dar uma olhada, ele é de von Neumann, que é um dos mais antigos, se não for o mais antigo, é um antigo aqui, ó, o chamado Middle Square Method, tá? Ele é fácil de implementar, mas a qualidade é questionável, como muita coisa que é fácil de implementar. Então a gente vai tentar implementar o método do Middle Square. Legal? Como que funciona esse método? Tem aqui um código para a gente sair correndo atrás dele, não é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é a gente correr atrás e implementar para valer, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui e vou falar, olha, o método do von Neumann, que é esse método aqui, ó, von Neumann, Middle Square Method, esse método aí, que tem diversas variações, ele funciona da seguinte forma: começa com um número, por exemplo, uma semente, e essa semente é um 5, tudo bem? Então essa semente ela já é escolhida de alguma forma, alguém precisa escolher essa semente. Eu comecei com o número 5 porque eu, Guilherme, quis. E aí o Neumann, aí gente boa, criou uma fórmula, dado a semente atual, ele gera um novo número aleatório. Por exemplo, eu vou criar a minha fórmula, a fórmula do Guilherme, que é x vezes 3 dividido por 2. Isso é, se a minha semente atual é 5, quanto que é o meu número novo? 5 vezes 3, 15, dividido por 2, 7,5. Então eu devolvo o número 7,5. Aí você faz o quê? Além de fazer isso, eu faço que a semente agora é 7,5. E aí, quando você pedir outro número aleatório, adivinha o que eu vou fazer? Calcular a minha fórmula para 7,5. 7,5 vezes 3, 22,5, dividido por 2, 11,25. E a nova semente é 11,25. E por aí vai. Tudo bem? Então essa é a minha fórmula. Esse é um método pseudo-aleatório, porque, né, com certeza é pseudo-aleatório, porque na verdade ele é totalmente determinístico. Dado um primeiro número e o número de interações que a gente já passou, a gente sabe qual que é o resultado que a gente vai ter. Tudo bem? É determinístico isso daqui, né? Só que
a semente é aleatória. Por quê? Porque eu escolhi o número 5. Se eu tivesse escolhido o número 6, seria uma outra sequência completamente diferente. Se eu tivesse escolhido o número 7, outra sequência. Aí você fala, como que eu escolho a semente então? A semente pode ser o momento do clock da minha máquina. Por exemplo, nesse instante eu estou no dia 30 de dezembro às, 13 da tarde, alguma coisa do gênero. Então esse número, que é um long, fica como uma semente, e aí eu saio usando. Então quando eu rodo na minha máquina e você roda na sua, se a gente rodar essa fórmula exatamente no mesmo milissegundo, nanosegundo, seja lá o que for que aquele long representa, a gente vai ter a mesma sequência. Mas se rodar um pouquinho depois de mim, um pouquinho antes de mim, sequências diferentes. Legal? Então a gente pode fazer isso funcionar dessa forma. E você vai ver que o random do NumPy, ele também tem um seed. Random.seed, e eu posso definir o meu número. Se eu não definir, ele vai pegar de alguma fórmula dele, que provavelmente é o clock. Não dê uma olhada. Se você já deu uma olhada, põe nos comentários. Documentação do random do NumPy delega para o random do Python? Utiliza o clock? Eu acredito que sim, mas não procurei aqui. Então, olha, deu esse resultado, porque eu usei essa semente. Se eu rodar de novo, adivinha, o mesmo resultado. Se você rodar, teria que sair o mesmo resultado, com o mesmo seed. Legal? Então, essa é a ideia. A gente precisa de uma semente e sair executando a fórmula. Claro, essa daqui é a forma que eu usei para fazer isso daqui funcionar. Como que funciona então o middle square de verdade? Então vamos definir uma função, middle square, que vai ser a fórmula, né? O que ela vai fazer? Ela vai usar uma semente, que eu vou chamar de seed, vou colocar um número aleatório, 150. Você quer colocar outro? Coloca outro. Para mim é 150 o seed atual, que é o seed inicial. O que eu vou falar? Eu vou falar que o resultado é, a fórmula do middle square é, pega o número, a semente, pega o número atual e eleva ao quadrado. Seed vezes seed, eleva ao quadrado. Tudo bem? Pega esse resultado e pega 8 dígitos em 8 dígitos. Como é que eu transformo um número em 8 dígitos em Python? Para eu pegar um número tipo isso daqui e colocar em 8 dígitos, preencher com zeros, tem diversas fórmulas, tá? Uma delas que eu aprendi recentemente, porque eu tô regravando esse vídeo, porque eu gravei antes e não pegou o áudio, zoou o vídeo, etc. No meio do caminho, entre uma gravação que foi um mês atrás e essa de agora, eu aprendi um outro que tem uma string, né? Se eu pego um número, transformo numa string, que é isso daqui, ó, tá? Eu posso dar um zfill. O zfill, eu passo, acho que... string? Não, acho que não passa nada. Object cannot be interpreted as... Não, acho que é um número, vamos ver. Ah não, aqui é o número de casas, 8 casas. Olha, ele preenche com zeros, tudo bem? Então isso aqui preencheu com zeros. Então eu vou querer ter 8 dígitos. Então o resultado é, transforme em string o resultado e preencha à esquerda para a gente ter 8 casas decimais. 8 casas, não decimais, são decimais do lado esquerdo, né, na verdade. São casas, desculpa, em base 10, nesse sentido de decimal. E o que eu quero fazer é pegar o meio. É o square, isso é o quadrado, o middle, o meio. O que eu vou fazer? De 8 casas, vou jogar fora as duas primeiras, jogar fora as duas últimas. Isso é, eu vou pegar da casinha 3, que é a posição 0, 1, 2, até menos 2, isso é, joga fora as duas últimas. Vamos ver se deu certo, ou se é menos 3. Ó, devolveu 4 casinhas, devolveu o middle square. Maravilha. Então, result igual a result 2 menos 2. Joguei fora os dois primeiros, joguei fora os dois últimos. O que eu faço com isso daqui? Transformo num inteiro, transformei num número inteiro e agora eu tenho que substituir o seed. O seed passa a ser esse resultado e eu retorno isso daqui. Funciona com várias threads ao mesmo tempo? Bagunça, vai dar caca, etc. Não estou preocupado com isso. Quero implementar um middle square simples para a gente ver funcionar. Legal? Então vamos testar agora, ó. Print middle square e o meu middle square deu? Não deu. A variável seed está sendo referenciada antes de ser atribuído um valor. E aqui presta atenção na palavra local. Você fala, Guilherme, a variável seed que você está usando é global, não é local. Por que ele está falando isso? Existe um problema quando a gente usa variáveis globais, que é utilizar variáveis globais. Dado que eu vou utilizar o seed como variável global, não vou fugir disso, eu tenho que dizer, se eu for alterar esse valor dessa variável, o Python assume que essa variável é local. E aí ele fala, você está tentando utilizar essa variável local antes dela ser inicializada. Então, antes disso, eu tenho que falar, olha, quando eu utilizar a palavra seed, preste atenção, porque eu estou usando ela como uma variável global. Tudo bem? Então são os smells da globalidade das variáveis globais aí. 225. Se eu rodar middle square de novo, então vamos rodar aqui 5 vezes. E se você rodar 5 vezes com o mesmo seed, tem que ter o mesmo resultado. 506, 2560, 5536, 6472 e eu rodei 5? Rodei 5. 867, foi isso que eu fiz? 3, 5 vezes, 225. Opa!
Ah, é porque eu acho que eu já tinha rodado uma vez. Agora sim. 225, 506, aí eu tinha rodado já uma vez, então eu tinha rodado 6 no total. Agora sim, 5 vezes. Legal? Agora eu vou fazer uma pergunta. Guilherme, será que esse código é bom mesmo? Porque é o seguinte, vamos ver os números que são gerados. Não vamos gerar 5 números, vamos gerar muito número. Como é que a gente gera muito número? Sai gerando. For i in range. Um range bem grande. 1, 2, 3. Coloquei 3. Depois mais 3. Então, 1 milhão. 10 milhões de números. O que eu vou fazer com esses números? Vou gerar esse número, certo? Vou gerar. Então, eu vou chamar a função middle square. Middle square. O que eu vou fazer com esse número? Vou armazenar esse número. Quero armazenar. Então, eu vou pegar isso daqui e vou jogar num list comprehension. Eu tenho agora isso daqui dentro de uma lista. Tudo bem? Esses daqui são os meus números aleatórios, tá? Esses daqui são os meus resultados. Vários números aleatórios. Results. A gente roda, vai ter 10 milhões de números que eu acho que vai quebrar a minha máquina aqui, o meu runtime. Legal? Ah não, ele imprimiu aqui, mas em alguma hora deve dar uma caca, então não quero fazer assim, quero imprimir pequenininho. Vou colocar um np.array, um array do NumPy, tá? Para ele encurtar aqui a coisa pra gente. Acho que ele dá uma encurtadinha, ó. Então vamos lá, 10 milhões de números, eu tenho a impressão que ele dá uma encurtadinha. Só que aí você fala, Guilherme, tá demorando para rodar, você não pode ver uma barra de progresso? Vamos colocar from tqdm, import tqdm, a barra de progresso padrão que a gente utiliza em Python em vários lugares. Você quer um range? Joga um tqdm em um gerador, em uma coleção, em um iterável, que agora a gente tem uma barra de progresso. Legal? Então eu estou gerando aqui 1 milhão de números. Depois de gerar esse 1 milhão de números, o que eu queria fazer? Eu quero mostrar pra gente esses resultados. Mas o que? Por exemplo, eu quero mostrar a média. Pode ser a média? A média é fácil, né? A média a gente vai pegar esses results aí e eu queria um min do results. Mas um min do results não tem min, né? Tem um np.min do NumPy. np.min, 5100. Bom, se você pensar que os números poderiam ir de 0 a 9.999, parece ter algo de estranho. A média, se estivesse bem distribuído, e bem, eu vou dizer, uniformemente distribuído, deveria ser lá no 4.999, né? 5.000, 4.999, depende do mais um, menos um, ali no meinho, alguma coisa do gênero, tudo bem? E não tá no 5.100. Tem algo estranho aqui. Se tem algo estranho, vamos ver esses números. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora isso aqui numa função teste random generator, tudo bem? Ele recebe um pseudo random generator, ele gera esses dados, tudo bem? Ele imprime para mim essa é a mediana aí, a média, mas antes de imprimir a média, o que eu vou fazer? Vou criar um data frame do Pandas, um data frame com esses resultados. Tá? E só tem que tomar um cuidado aqui. Esses resultados, eles têm que estar transpostos, eles não podem estar assim, eles têm que estar assado, numa única coluna. Então eu vou pegar isso daqui, ó, também vou transformar num NP Array, e isso daqui é uma única coluna, tá? Uma única coluna, vírgula, columns. Esse daqui é o middle square. Desculpa, esse daqui é o velho, né? Esse aqui é o velho. E esse daqui são os meus results novos. E aí o que eu vou fazer agora é results. Eu vou imprimir results.min, que agora o Pandas tem, results.min, e vou querer plotar results.plot, o tipo um histograma, para ver quantas vezes cada número apareceu. Vou mostrar esse plot para gente, e vou mostrar para gente também results. Cada um deles, quanto que aparece cada um desses caras, tudo bem? Então o value.counts, só os 5 primeiros, os mais frequentes, tudo isso daí tá aí. Import pandas spd, from matplot import matplotlib, pyplot splt, eu acho que é isso. Rodei, agora o que eu vou fazer aqui é um teste random generator middle square. Eu passo a função de middle square, ele invoca, gera 10 milhões, mostra a média, mostra o histograma e os 5 mais frequentes. Vamos ver o que aparece pra gente, ó. A média, a gente acredita que vai dar lá pelos 5.100 de novo, bizarramente. Olha os números aqui plotados. Né? Lembra que foram 10 milhões de aparições que eu rodei? 10 milhões, estão aí. Olha que curioso, apareceu 2,5 milhões de vezes esse número, ou mais ou menos essa faixa de número, essa faixa de número, essa faixa de número, e essa faixa de número, 2,5 elevado à sexta, né? 10 elevado à sexta. Estranho, né? Parece algo de estranho aqui. Inclusive, os números mais frequentes foram esses. Basicamente, o número 8.100, 6.100, 4.100, 2.100. Tem algo de errado. Vamos começar com um seed. Vamos, sempre que a gente for rodar, fixar um seed, né? Então, eu vou pegar um seed e vou colocar um número qualquer aí.
Vamos rodar, ó. Vou rodar de novo. Você pode colocar outro seed que você quiser. Eu escolhi um número muito grande para seed. Ah, mas tudo bem? Eu acho que não tudo bem. É tanto que ele entrou em loop aqui, ele deu uma quebrada aqui doida, tá vendo? Ó? Ele deu uma doideira aqui. Vamos colocar o 150 aqui de novo, né? Vou colocar o 150, tá? Porque o número ficou lá muito grande. E agora eu dei caca, dei stop, a progress bar zoa tudo. É um problema do QDM aqui no meio. Mas azar, deixa zoado e bora pra frente. Vamos ver o resultado. E aqui está ele. Olha só que bizarrice. Esses números estão aparecendo um monte de vezes, né? Um monte de vezes. Você fala, por que da outra vez tinha dado 2.500.000 exato? Porque se eu rodar de novo, o meu seed atual, qual que é o meu seed atual? O meu seed atual é 6.100. Se o meu seed atual é 6.100, qual que será que é o próximo número? Não é curioso? Então vamos fazer, ó, print o seed, print o middle square. E vamos fazer isso algumas vezes. Ó, 6.100 foi pro 2.100, 2.100 foi pro 4.100, 4.100 foi pro 8.100, 8.100 foi pro 6.100. Ciclou, gerou um ciclo de tamanho 4, né, de período 4, é uma órbita de período 4 nessa função. Então o que acontece? Ela volta para ela mesma. Se ela volta para ela mesma, deu caca. Por quê? Porque essa distribuição de números aleatórios não vai ser uniformemente distribuída. Ela vai seguir essa distribuição bizarra aqui ou algo parecido. Isso garante que para qualquer número que eu comece, a gente vai querer chegar num ciclo de tamanho 4? Não sei. O ideal era a gente chegar num ciclo de tamanho 10.000. Se eu estou colocando de 0 a 10.000, né, 9.999, então tenho 10.000 elementos, o ideal era um ciclo de 10.000, porque alguma hora precisa repetir. Tem uma prova matemática simples para isso. Alguma hora precisa repetir. Se eu tenho 10.000 números no máximo, alguma hora precisa repetir. Faz 10.001 invocações, alguma delas tem que ser repetida. O ideal é que o período seja 10.000. Assim a gente passa por todos e volta de novo. Ou algo do gênero. Tudo bem? Ou algo do gênero, né? Porque um período de 10.000 tem suas complicações, mas é o ideal. O ideal seria isso. Bora para frente assim. Então quer dizer, a gente viu que dessa maneira, essa função não resolve o nosso problema, né? E ela tem outros problemas que a gente consegue detectar. Quando que acontece esse ciclo, né? Quando que acontece esse ciclo? A gente consegue detectar isso. Então, para um próximo vídeo, o que eu vou querer mostrar para vocês? Um gerador mais inteligente. Mostrar mais problemas nesse e ir para um gerador mais inteligente de números. Então, repara que a gente não usa no dia a dia números aleatórios reais. A gente não usa números pseudo-aleatórios. Tem um monte de algoritmos para isso, cada um com suas vantagens, consumo de memória e consumo de tempo. Legal? Espero que tenha satisfeito a sua curiosidade um pouco em números aleatórios, porque no próximo a gente vai criar um algoritmo agora bem mais refinado e bem mais inteligente, para que essa distribuição de números aleatórios seja mais uniforme. Beleza? Estatística aparece no dia a dia da programação para a gente. Annyeong-hi, Keseyo!